Vamos à palavra, irmãos queridos? A palavra que Deus me pôs no coração está no livro de Jó, no capítulo 42, no verso 7. Jó, capítulo 42, versos 7 ao 9. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide a meu servo Jó e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíte, Zofar, o naamita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Só até aqui, amados. Amém. Queridos, achar quem compartilha a tua dor, achar quem divide o teu fardo, quem divide o teu custo, quem chore junto de você, é a coisa mais difícil do mundo. Mas, duvidar da tua capacidade, pôr em questão o teu caráter, a tua moral, duvidar da tua fidelidade a Deus, duvidar até da tua salvação, você vai esbarrar em gente que, assim, você não vai ser capaz de contar. E agora? A quem dar ouvidos? A quem dar ouvidos? A quem dar créditos? Pois sabemos que a quem dermos ouvido, ainda mais falará. Se para aquele que te critica, ainda mais ele falará. E se para aquele que te apoia, ainda mais ele te apoiará. Entretanto, responder, refutar, retribuir a um ataque recebido, dá a nós uma falsa sensação de prazer. Até porque o mal pelo mal não vem por si só. Ele tem que usar uma isca. Ele tem que nos atrair de alguma forma. Então, com essa sensação, assim como o vício traz uma sensação de bem-estar, ainda que momentâneo, e depois vem a consequência, vem a conta, vem a cobrança. Ouvir quem nos apoia nem sempre é fácil, porque é preciso também ter humildade, tanto para ouvir uma crítica, quanto um elogio. A crítica faz crescer, o elogio, muito mais. Porém, depende de cada coração. Depende da maneira que nós recebemos. Nós que estamos aqui, Irmão Cosmo, eu, outros irmãos, Irmão Sampaio, Irmão Jean, que estamos expostos aqui na mídia, falando com vocês sempre, recebemos todo tipo de comentário. E, na sua grande maioria, comentários bons. Que palavra maravilhosa. Poxa, que coisa bonita que o irmão falou, não tinha pensado nisso. Ou, não gostei desse culto, isso que o irmão falou aí não foi bom. Pode acontecer. E acontece bastante. E é necessário que nós tenhamos um equilíbrio mental, psicológico e espiritual. O psicológico é para você não pegar ninguém pelo pescoço e querer torcer. Não, querer às vezes a gente quer, mas não fazer pelo menos. E o espiritual, que é o mais importante, é não inchar o peito. Aí sim, eu sou bom. E todo aquele que se acha suficiente, torna-se vazio do Senhor, e a gente sem o Senhor é como o metal que soa, ou como o sino que tine, só tem barulho, não tem essência, não tem nada
que seja profundo, que toque nos corações das almas aflitas. Mas aquele irmão, irmã, a quem Deus ama, aquele que tem Deus dentro dos seus corações, ele tem uma visão normalmente ampliada da situação à sua volta. E antecipada, prévia das coisas que estão por vir. Ele tem a chamada revelação do Espírito Santo. Que é quando o Senhor vem e diz a ele, cuidado com isso não vem de Deus. Deus vai a ela e diz, olha, não ceda a esse lisonjeio. Não tome para ti essa glória, meu servo, ela não é tua, ela vem de Deus. O Senhor anda um passo na frente do nosso adversário. Vocês acreditam nisso? E esse conceito de prudência estende-se à nossa vida secular, estende-se à nossa vida familiar, estende-se, queridos irmãos, à nossa vida espiritual também. E Jó sabia de onde vinha o mal que ele estava recebendo, porque a sua consciência gritava de dia e de noite a sua inocência. Mas ele também sabia que há um ciclo, que há um caminho que Deus percorre nas nossas vidas com o nosso destino e a nossa história. E que é necessário resignação, paciência, paz e amor para entender que não é no nosso tempo, que é no precioso tempo de Deus. E ao longo dessa espera, como Deus deu de dizer lá no começo da preleção, aparecem pessoas que não conhecem a sua história, que não passaram pelo caminho que você passou. Está se identificando por essa palavra? Tá, né? Tá cheio de gente assim no seu caminho, né? Que não viveu a sua história, que não passou o que você passou, que não chorou as tuas lágrimas, que não comeu um bocado seco com você, que não viu teus filhos chorarem de fome, que não viu o dia do teu desemprego, não viu o dia da tua humilhação, não viu o dia que o teu orgulho foi jogado no lixo, no mais profundo lixo, e que você foi deixado de lado, humilhado, subjugado, e nem força para reclamar você teve. Mas na hora da tua prova, eles procuram uma justificativa. É Deus pesando a mão. Está em pecado. É mais fácil destruir do que construir, irmãos. Jó passou por isso. Mas houve um tratado de Deus na vida dele. Houve um ajuste de contas de Deus na vida dele. E aquele que o quis humilhar, teve que voltar a ele para recorrer a Deus através da vida dele. Olha, a tua oração eu não aceito. Mas você volta lá, pede para Jó orar, que a oração dele será aceita. Porque senão eu vou te pegar e vou te retribuir a tua loucura. E Jó bem tranquilo, ainda que passando a sua prova, ainda que passando a sua luta, estava lá nos pés do Senhor esperando. Glória ao nome do Senhor. Mardoqueu estava na escada esperando. José estava na prisão esperando. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha esperando no Senhor. Daniel na cova dos leões, esperando no Senhor. Bem-aventurado é você que está ouvindo essa palavra e que não dá ouvido a vozes estranhas, porque aquele que conhece a tua história fala contigo hoje e te diz: eu que te conheço desde o ventre da tua mãe, te tirarei por cabeça e não por cauda dessa situação de embaraço que você se encontra. Bendito seja o nome do Senhor. E aquele que torce pela tua queda ficará frustrado, confundido, envergonhado, pois ninguém pode derrubar aquele a quem Deus levantou. Aleluia, o nome santo do Senhor.
Queridos irmãos, e Jó teve essa esperança, teve essa firmeza. E essas pessoas eram de fora, não eram de dentro da sua casa, mas imaginemos quando a sua mulher chegou a ele e falou: homem, até agora tu retens a tua fé? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele disse: mulher, como uma louca falas tu. Eu recebi tanto bem da mão de Deus, não posso porventura receber o mal? E daí a mulher, salimanda suia lama. Aliança, eu vim nu para esse mundo e nu dele eu tornarei. Mas não nego meu Deus por nada, irmão, irmã. Senhor, te chama bem-aventurado por esta palavra, porque ainda que o dedo do inimigo esteja acusando a ti, esteja, enfim, te oprimindo, te pressionando, e querendo te colocar abaixo de nada, o teu coração clama por Jesus, e o Senhor te vem responder por essa palavra: ninguém porá a mão em ti, porque eu sou o teu protetor. Ninguém porá a mão nos planos de Deus sobre a tua vida. Ninguém porá a mão na tua casa, nem na tua família, também servo e serva de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, assim Deus reverte esse ciclo de humilhação. Trabalhando assim, Deus guia as águas por caminhos de retidão e fazem ela passar na sua lavoura, fazem elas passarem no seu terreno, regar toda a sua terra, e faz a bênção de Deus chegar até a tua vida também. Pois aquele que teme a Deus, irmão, não teme o nosso adversário. Então hoje o Senhor traz essa palavra, trazendo a todos nós esse grande exemplo de Jó, e deixando bem claro que quando um crente está provado, não significa que ele esteja longe nem distante do Senhor. Que quando um crente está passando alguma humilhação, não quer dizer que ele esteja em pecado necessariamente, ou que Deus o esteja cobrando alguma coisa, ou que uma oração de um crente malvado o fez cair naquela situação. Deus não ouve oração de maldição, irmão. Deus não amaldiçoa aquele a quem Ele mesmo já abençoou. Se Deus não tem prazer nem na morte do ímpio, não deixe essas coisas estranhas entrarem na tua vida. Não deixe esses pensamentos te dominar. Isso aqui, ó, é Deus que está me castigando. Não, irmão. Não faça nada por medo. Ame a Deus. Faça tudo por amor a Deus. E lembre-se que algumas coisas erradas, ruins, que acontecem na nossa vida, infelizmente, são consequência das más escolhas que em algum momento nós fizemos diante de Deus. Não ponha esses pensamentos ruins na sua cabeça. Mas o Senhor te promete hoje por esta palavra: eu te ajudarei a compreender o meu trabalhar na tua vida. E te mostrarei que você é um servo e uma serva do Deus vivo. Guardemos essa boa palavra. Deus seja louvado. Amém.